Boa tarde, irmãos. Passa já com todos. Graças a Deus, mais uma tarde, mais um domingo que a gente está juntos, louvando o Senhor Jesus em espírito e em verdade, esse Deus invisível, mas real. Vamos orar nessa tarde? Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos por mais um culto, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de ouvirmos a Tua Palavra, de exaltarmos o Teu nome, de Te louvarmos mesmo na nossa casa ou no ambiente de trabalho. Se alguma pessoa estiver trabalhando neste domingo, que o Senhor guarde essa família, que o Senhor guarde esse lar, que o Senhor estenda as Tuas potentes e poderosas mãos em direção a essas pessoas que precisam de Ti. Todos nós precisamos do Senhor. Moisés certa vez falou que nós não iremos sair do nosso lugar se o Senhor não for conosco. Então vem com a gente em todos os momentos da nossa vida, como guarda fiel de Israel, que fala o Salmo 121, guardando a nossa entrada e guardando a nossa saída. Nessa tarde nós iremos entoar louvores a Ti, nós iremos ouvir a Tua Palavra, então receba o nosso culto no nome de Jesus, que suba a Tuas narinas como um cheiro suave, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos louvar esse Jesus Todo-Poderoso que demonstrou o Teu amor sobre tantas óticas, principalmente morrendo na cruz do Calvário por nós, né? Glória a Deus. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou, se eu sofrer participar, da Sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por Seu amor, quebrantado por Seu amor. Da vida de graça recebi, por Sua cruz da morte me livrou. Trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Oh, 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 pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por Seu amor. Pela cruz me chamou, me aproximo, quebrantado por Seu
Glória a Deus, graças a Deus, que o Senhor Jesus abençoe a tua vida como tem abençoado a nossa aqui no estúdio. E agora mais uma palavra abençoada com o pastor Paulo. Deus te abençoe. Paz seja convosco. É muito bom poder estar aqui novamente. Eu quero, nesta ocasião, falar com você sobre libertação. Você que me assiste agora e que talvez não entende como é que funciona muito bem essa questão do mundo espiritual. O mundo espiritual ele não é perceptível aos nossos olhos, mas tem um poder de ataque tremendo. Vem para desarticular você, para fazer com que você venha romper com Deus. E a forma que esse mundo espiritual trabalha é exatamente fazendo com que você desanime, fazendo com que você venha romper com Deus. O inimigo trabalha de uma forma assim sistemática, ele não para em nenhum momento, nem mesmo quando você está firme com Deus, ele continua agindo, continua trabalhando. Quando ele não consegue atingir você, ele tenta atingir você de uma forma indireta. Como é a forma indireta? É atingindo pessoas que você ama, que às vezes estão desprotegidas, pessoas que às vezes não têm a cobertura de Deus, e quando você realmente percebe que alguém da sua família está atingido, você fica atingido também, ainda que indiretamente. E tudo isso é para fragilizar você, para fazer com que você desanime, para fazer com que você desista. Essa é a intenção do mundo espiritual, afastar você de Deus, gerar desânimo no seu coração e fazer com que você venha pelo menos ter um sentimento errado de achar que não tem necessidade dessa proximidade com Deus. Você está me entendendo? Então esse mundo espiritual existe, tem um poder de ataque violento, tem a força de ser invisível e você precisa muito de Jesus para poder encarar essas forças que se levantam e que às vezes vêm contra a tua casa, vêm contra a tua vida pessoal, contra a tua família. Às vezes tenta atingir exatamente aquilo que é mais básico para a tua sobrevivência, às vezes até mesmo o teu trabalho, a forma de onde você adquire a sua dignidade, através do que você sustenta a sua família. O inimigo vem e ele é estratégico, ele tenta atacar por esses lados exatamente, que são os meios pelos quais desarticulam você. E nós precisamos então estarmos debaixo da proteção de Deus, de Jesus, porque só Jesus Cristo na vida da gente para poder nos sustentar contra essas ações espirituais malignas invisíveis, tão comentadas na Bíblia, tão comentadas no Novo Testamento. Quero fazer uma leitura com você do que está no Evangelho de São Marcos, no capítulo 5, do versículo 10. Diz o seguinte: e rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Eu quero fazer um comentário com você, fazer uma meditação com você sobre um acontecimento. O Senhor Jesus Cristo sabia que em algum lugar havia alguém que estava muito oprimido pelos espíritos malignos, por demônios. Os demônios, de uma forma covarde, pegaram um rapaz, pegaram um homem e dominaram a vida dele. E esse domínio total maligno se estabelece quando o maligno toma a mente da pessoa, que começa então a falar pela pessoa, começa a tomar decisões pela pessoa e começa simplesmente a dominar o corpo da pessoa, e a pessoa já não é mais ela mesma, ela já não tem mais vontade, a sua vontade está totalmente cativa à vontade desses espíritos malignos que às vezes vêm e tomam conta do corpo da pessoa, da mente, da alma, e passa então a usar aquela pessoa como instrumento para poder interagir nessa dimensão que nós estamos. E Jesus sabia de um caso assim muito grave, de um caso covarde, de muitos demônios que pegaram um rapaz e fizeram dele um verdadeiro escravo dessas forças malignas. Esse pobre rapaz já não tinha mais vontade, diz a palavra de Deus, que ele chegou em uma situação tão degradante por causa dos espíritos que estavam nele, que ele morava em sepulturas. Naquela época as sepulturas eram feitas em cavernas, ali as pessoas colocavam seus mortos. E ele vivia exatamente nessas cavernas, misturado com restos mortais de pessoas, e aquilo era muito normal para ele. O que não é normal para nenhum de nós era normal para ele, porque ele não estava no estado normal dele. Os demônios tinham tomado conta da mente, da alma, das emoções, do coração dele. Ele estava dominado e totalmente escravizado, por isso ele tinha esse tipo de vida. Diz a palavra de Deus no Novo Testamento, no texto que eu li para vocês, de Marcos, que a situação era tão grave que ele andava
despido pela rua. Ele já não tinha mais noção de pudor, de nada. Por quê? Porque não era mais a mente dele. E nos momentos que ele estava um pouco mais calmo, disse Jesus que ele era levado e colocavam ele em prisões, colocavam ele em cadeias, amarrado em correntes. Mas, de repente, as forças dos espíritos que estavam nele viram de uma forma assim tão contundente, que diz a palavra de Deus, que ele quebrava as cadeias, quebrava tudo e saía urrando pela rua como um verdadeiro animal. O Senhor Jesus Cristo sabia de tudo isso e resolveu fazer uma viagem até esse lugar. Resolveu ir lá nessa cidade ou nessa província para poder libertar esse rapaz. Ele mandou os discípulos prepararem o barco e ele fez a viagem. Essa província ficava a sudeste do Mar da Galileia, ficava essa região onde moravam os gadarenos, a província de Gadara. E Jesus viajou para lá. E essa viagem foi uma viagem muito difícil. Surgiu um temporal violento, quase que o barco afunda. Por quê? Porque as forças espirituais já começaram a trabalhar para não deixar Jesus Cristo chegar na cidade onde ele ia libertar o rapaz. Houve um temporal que o Pedro nunca tinha visto, que João não conhecia. Eles ficaram tão apavorados que eles que eram acostumados a lidar com ventos fortes e com o mar bravio, eles ficaram tão assustados com tudo aquilo que era algo que eles nunca tinham visto, que eles foram pedir socorro para Jesus. E Jesus teve que acordar e pedir que o mar acalmasse, que o vento parasse, para que ele pudesse continuar a viagem. Por quê? Porque já havia resistência maligna para não deixar Jesus chegar no lugar da província para poder libertar o rapaz. É sempre assim. Quando você começa a lutar por alguém que tem sobre a sua vida opressão maligna, você começa a enfrentar essas batalhas também para tentar impedir você de continuar para poder conseguir atingir o objetivo. E Jesus chegou lá. Quando Jesus chegou, que o barco encostou na província dos Gadarenos, Jesus desceu do barco. O demônio já sabia e já saiu da beira do rio e foi andando para dentro da província. Aquela província ali era uma província onde Deus não estava agindo porque as pessoas ali não acreditavam no nosso Deus. Eles tinham uma cultura diferente, eram judeus que tinham cultura helenistas, ou seja, eles acreditavam na cultura grega, adoravam deuses estranhos, eram politeístas, eles adoravam vários deuses, mas eles não eram servos de Deus, apesar de estarem vivendo naquela região. A prova é que eles não eram servos de Deus, que eles comiam aquilo que judeu jamais come, que é porco, eles criavam porcos. Era uma cultura totalmente diferente, afastada de Deus, que não servia ou não era dirigido pelo Talmud, não era dirigido pelo Pentateuco, pelos ensinamentos do Velho Testamento. Por isso, o demônio encontrava espaço, porque ali ninguém estava comprometido com Deus. As pessoas já eram comprometidas com as entidades gregas. E Jesus, quando desceu do barco, que pisou no chão, o demônio vazou do lugar. Foi para dentro da província. Para vocês terem uma ideia, Jesus foi entrando na província, foi entrando para poder pegar o demônio lá dentro. Você sabe quantos quilômetros Jesus andou para poder chegar até o rapaz? 8 quilômetros. Ele foi entrando, e talvez o demônio foi se afastando, recuando, e Jesus foi entrando na província, foi andando e foi chegando, e depois de 8 quilômetros, mais ou menos, o demônio resolveu não fugir mais e resolveu encarar Jesus. Chegaram os demônios que estavam no corpo do rapaz e disseram: "O que temos nós contigo, Jesus de Nazaré? Filho do Deus Altíssimo." Olha como ele reconhecia quem era Jesus. "Tu não sabes que porventura não é chegada a nossa hora?" Quando eles perceberam que não dava para fugir de Jesus, eles resolveram negociar. Se aproximaram de Jesus e foram lá questionar os direitos que eles achavam que tinham pelo simples fato de entenderem que a libertação daquele homem não podia acontecer. Por quê? Porque Jesus não tinha morrido na cruz ainda. A hora, para eles, em que eles perderiam a autonomia sobre a vida dos homens, sobre a vida dos seres humanos, seria quando Jesus dissesse essa palavra do momento da sua morte, quando ele disse: "Tudo está consumado." Quando ele disse essa palavra, "tudo está consumado", tetelestai, que ele falou exatamente essa palavra aí, ele estava simplesmente dizendo o seguinte: tudo que precisava ser feito em favor dos homens, eu já fiz.
E como eles sabiam que isso não tinha acontecido ainda, eles se acharam com direito de retrucar, de questionar e de achar que Jesus estava quebrando as regras, porque a regra de libertação só poderia, de fato, se concretizar no momento em que Jesus Cristo morresse na cruz para poder nos libertar definitivamente. Jesus olhou para o demônio quando ele tentou questionar isso e perguntou assim: qual é o teu nome? Jesus perguntou. E diz a palavra de Deus que o demônio no corpo do homem respondeu, talvez um deles, disse: olha, nós somos legião porque nós somos muitos. Quando ele disse essas palavras, uma forma de intimidar Jesus, como querendo dizer, olha, nós somos muitos aqui, não vai ser fácil você nos colocar para fora. Não é só um que está dominando o corpo desse homem. Para vocês terem uma ideia, quando ele falou legiões, ele queria dar mais ou menos noção de quantidade. E uma legião de soldados romanos eram 3.000 soldados. Isso quer dizer que eles queriam falar para Jesus que ali estavam, no corpo daquele homem, influenciando 3.000 demônios. E quando eles perceberam que não ia dar para negociar com Jesus, eles pediram assim: olha, te pedimos que tu não nos mande para fora do país. Foi o que eu li para vocês. Por que essa preocupação de continuar ali? Por que essa preocupação de não sair dali? Essa é a base da minha mensagem para você neste momento. É porque o demônio gosta de lugar onde ele não é contestado, onde ele não é enfrentado, onde ele não é resistido. Por isso que falou Tiago: resistir ao diabo, ele fugirá de vós. E aquele ambiente era um ambiente propício a ele, porque ali não havia ninguém que se levantava contra ele. Ele agia na vida das pessoas e todo mundo olhava tudo aquilo com muita normalidade. De repente chegou Jesus com a visão espiritual da coisa e percebeu que aquilo não era normal, coisa nenhuma, que era um domínio maligno. E eles não queriam sair dali. E fica claro nessa passagem da Bíblia, nós entendemos que os demônios, eles gostam de ocupar espaço. Gostam de ocupar espaço. Por isso que às vezes as pessoas falam assim: olha, naquele lugar ali aparece isso, naquele lugar ali aparece não sei o quê, e as pessoas às vezes contam e falam de fatos, de acontecimentos de determinados lugares que são dominados e chamados mal-assombrados, porque lá aparece alguma coisa, que existe domínio de alguma coisa, e realmente é verdade, o demônio gosta de ocupar espaço, por isso que eles não queriam sair daquele lugar, porque ali eles não eram contestados, ali eles não eram resistidos, não eram enfrentados. Só que Jesus queria que eles saíssem. E diz a palavra de Deus que Jesus mandou sair. Quando eles saíram do corpo daquele homem, diz a palavra de Deus, no capítulo 5 de Marcos, que aqueles demônios entraram nos corpos dos porcos que estavam ali. As pessoas ali criavam muitos porcos e os porcos foram dominados por aqueles demônios, diz a palavra de Deus, e houve um estouro de porcos. Os porcos começaram a sair, aquele monte de porcos saíram quebrando tudo, 8 quilômetros procurando a beira do rio, foram quebrando tudo para poder se precipitar na água, para matar, para tirar a vida dos porcos e, consequentemente, eles saíram daquela prisão que Jesus estabeleceu aquilo e foi uma quebradeira, um prejuízo que vocês não querem imaginar, aquele monte de porcos indo em direção do rio, quebrando tudo. Foi uma barulheira, um quebra-quebra, e os demônios pularam nos corpos dos porcos, pularam dentro do mar, e houve aquela mortandade enorme de porcos. As pessoas que moravam ali ficaram chateadas com Jesus, diz a palavra de Deus, e foram lá com ele, dizendo: olha, vai embora daqui que tu está nos causando prejuízo tremendo. Começaram a reclamar com Jesus, porque eles sofreram um prejuízo, porque perderam muitos porcos. E Jesus, então, depois que libertou o rapaz, mandou o demônio sair, o rapaz ficou no seu estado perfeito, normal, pensando normal. Não eram mais os demônios que pensavam pela cabeça dele, mas ele estava livre, sendo ele mesmo. E diz a palavra de Deus que Jesus foi, ele foi atrás de Jesus, vieram aqueles 8 quilômetros, chegaram lá na beira do rio. Jesus disse: agora eu vou embora, eu vim aqui só para libertar você. Com certeza Jesus deve ter falado isso para ele. E diz a palavra de Deus que ele parou e disse: Senhor, eu quero ir contigo. Ele disse para Jesus: deixa eu ir com o Senhor. Deixa eu entrar no barco e ir com o Senhor. Eu quero acompanhar o Senhor. Talvez ele estava inseguro, estava com medo
Ele sabia o que ele tinha passado, sabia como aqueles demônios tinham maltratado tanto a vida dele. E ele começou a pedir para Jesus, diz a palavra de Deus, me deixe ir contigo, eu quero te acompanhar. Jesus disse, não, você não vai comigo, não. Eu não vou deixar você ir comigo, disse Jesus. Mas eu quero que você volte para sua casa, disse Jesus. Volta para sua casa e diz para tua família o quanto o Senhor teve misericórdia de ti. Vai lá e conta, dá o testemunho, conta para tua família que Deus olhou por você, que Deus teve misericórdia de você, dá o testemunho. Você recebeu a bênção, dá o testemunho. Jesus incentivando ele a testemunhar. Volta para casa. E diz a palavra que ele voltou e foi para Decápolis. Decápolis eram 10 cidades de cultura gregas que existiam naquela região, por isso o nome Decápolis, que vem de 10, por conta das 10 cidades. E ele começou a pregar nessas 10 cidades de cultura gregas, a libertação que Jesus tinha feito para ele, a forma como Deus o havia libertado e o livrado daquela ação e daquela possessão maligna. Olha, gente, isso aí aconteceu há 10 mil anos atrás, ou seja, há 2.000 anos atrás. Para sermos mais precisos, há 2020 anos atrás. E o que é que eu tenho para dizer para você com respeito a isso? Que, infelizmente, essas ações malignas continuam. O demônio não se limita pelo tempo ou pela modernidade das coisas. Você pode viver no mundo moderno, mas o demônio vai continuar agindo, gerando possessões, perturbando a vida de pessoas, escravizando pessoas, porque uma das suas naturezas é essa, matar, roubar e destruir, segundo o que falou o próprio Jesus Cristo, em João 10:10. Então eu falo para você o quê? Que às vezes essas forças se levantam e chegam na vida das pessoas, chegam na casa das pessoas usando as formas mais articuladas de domínio, de escravidão, de perturbação. Às vezes vem para gerar uma prisão no vício, vem para gerar uma prisão em outras situações comportamentais. E o inimigo trabalha perturbando a vida de pessoas e não são palavras minhas, são palavras da própria palavra de Deus, que agem para perturbar e às vezes nós não temos a percepção disso e tem uma série de coisas que nós analisamos como algo normal, como algo corriqueiro, muitas vezes na nossa vida, no nosso comportamento, no comportamento de pessoas e em determinadas situações dentro da nossa própria casa, que nós não podemos olhar com normalidade muitas vezes achando que é algo normal que tem que acontecer. Por quê? Porque tem coisas que você tem que resistir. Tem coisas que você tem que ir para a oração, tem coisas que você tem que repreender, porque essa ordem foi dada por Jesus. Jesus disse, olha, aquele que crê em mim, em meu nome expulsarão demônios, foi ele que falou. Marcos 16:15 em diante, você vê o que ele mandou você fazer. Mandou você anunciar o evangelho e disse que daria para você autoridade para aquele que crê, disse ele. E quando eu digo para aquele que crê, eu estou tentando desmistificar aquilo que passa pela cabeça de muitas pessoas. Que só quem pode expulsar demônio é quem é pastor, quem é bispo, quem é apóstolo, quem é isso, quem é aquilo. Não tem nada a ver com título. A Bíblia diz que quem pode expulsar demônio é aquele que crê, aquele que está comprometido com Jesus. Basta ser um cristão verdadeiro, envolvido com Deus. Por isso que Jesus disse, aqueles que creem em mim, em meu nome expulsarão demônios, disse ele. Já tentando nos preparar para essa batalha, para essa guerra, para essa luta espiritual que existe e que às vezes as pessoas começam a olhar com uma certa normalidade, mas é necessário então uma postura cristã de alguém que acredita em Deus para dizer ao maligno de uma forma bem convicta, de alguém que está envolvido com Jesus e que crê no poder de Deus, dizer assim, na minha casa não, na minha casa você não vai continuar perturbando, na minha família eu não vou permitir que você continue atormentando, porque eu te repreendo em nome de Jesus. E diz a palavra de Deus que quando você resiste na oração, nessa autoridade, ele sai, ele foge. Eu estou falando isso para você porque no mundo moderno hoje, parece tão difícil falar dessas coisas, porque as pessoas estão cada vez mais céticas com respeito a isso e cada vez mais esse domínio vai simplesmente se ampliando. Mas eu falo para você, neste momento, se existe algo estranho, algo que você não está compreendendo, coisas que não têm lógica e não têm explicação,
que esteja acontecendo na tua vida, na tua casa, no meio da tua família ou com pessoas próximas de você, olhe com essa visão de desconfiança, olhe com essa percepção de que há algo espiritual que precisa ser repreendido e combatido. E eu quero dizer para você que segue a Jesus, você que anda com Jesus, você tem autoridade. Essa autoridade foi dada para você que crê. Então que seja você uma voz que se levante para resistir, para combater, para repreender, para expulsar. Porque quando você faz isso, a garantia é o nome de Jesus, que é o nome forte, é o nome poderoso, que a Bíblia diz que está acima de todos os nomes. E os demônios respeitam, porque sabem que ele pagou um preço muito grande no alto da cruz para poder fazer de mim, de você, da sua casa e da sua família, pessoas libertas pelo poder do seu sacrifício. Então, neste momento, eu falo para você, creia no poder de Deus. Se envolva com Jesus. Esteja cada vez mais próximo de Jesus, porque você precisa dessa força para vencer as suas batalhas espirituais inevitáveis na vida de qualquer pessoa, na vida de qualquer cristão. Que Deus abençoe você no nome de Jesus. Eu vou fazer uma oração por você agora, pela sua casa, pela sua família. E eu quero aproveitar e agradecer o seu apoio, a sua ajuda, a sua contribuição. E eu quero orar pedindo que Deus continue abençoando você. Pense em Deus, você que está em casa agora, reúna a sua família, vamos fazer uma oração. Vamos repreender aquilo que é maligno, aquilo que é negativo, aquilo que é espiritual, crendo que Jesus Cristo é o libertador. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, nós oramos agora e pedimos a Tua bênção, a Tua graça em favor desse lar, em favor dessa casa, em favor dessa família. Toda e qualquer perturbação, toda e qualquer ação maligna, tudo aquilo que não presta e que não vem de Deus, que porventura, por meio espirituais, tem procurado atingir esse lar, essa casa, essa família, esses negócios, esse trabalho, esse filho, essa filha, com vícios, com rebeldias, com comportamentos, meu Pai, totalmente desestruturado da normalidade. Deus, em nome de Jesus, que esses males sejam repreendidos, que essa perturbação saia desse lar, saia dessa casa, saia dessa família, saia dessa vida em nome de Jesus. Espírito maligno de vício, de agressividade, de rebeldia, de violência, te repreendemos em nome de Jesus. Pedimos, meu Deus, que a tua paz, que a tua bênção, que a tua graça, que a tua proteção envolva essa vida, esse lar, essa casa e essa família e essas pessoas que me assistem agora. Eu te peço isso, meu Deus, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo e te agradeço. Amém, amém. Amém? Olha, que Deus te conceda momentos bons de proteção, de paz e até uma próxima oportunidade. Fica com Deus.